Pessoal, então, boa noite. Então, no assunto de hoje, potenciação de números racionais. Então, como é que funciona essa potenciação? Na potenciação, quando elevamos um determinado número racional a um expoente, elevamos tanto o numerador como o denominador a esse expoente, certo? Então, um exemplo aqui. Exemplo. Exemplo. 4/3 elevado ao quadrado. O que eu faço com isso aqui? Eu escrevo novamente a fração e elevo cada partezinha dela, o numerador a esse quadrado e o denominador a esse quadrado. E o resultado será 16 nonos, certo? Aqui, outro exemplo aqui. 2/5 elevado na terceira. Então, olha só. Faremos a mesma coisa, olha só. 2 elevado na terceira sobre 5 elevado na terceira. Então, 2 na terceira, 8. 5 na terceira, 125. Ok? Lembrando, olha só. Lembrando. A gente vai escrever o seguinte. Ó, na potenciação, o expoente, que é o número pequenininho, indica quantas vezes o número maior que é chamado de base, irá multiplicar por ele mesmo. Certo? Então, esse númerozinho pequenininho, ele vai indicar quantas vezes o número maior vai multiplicar por ele mesmo. Certo? Se for o 2, vamos ser multiplicado 4 vezes 4. Se for o 3, vai ser 4 vezes 4 vezes 4 e assim por diante. Certo? Então, aqui outro exemplo. Aqui, letra B. Aqui é letra C já, né? Aqui é a letra A, letra B e aqui é a letra C. Olha só. 1,5 elevado na segunda. Quantas vezes 1,5 vai multiplicar por ele mesmo? 2 vezes. Então fica 1,5 vezes 1,5. Que se vocês fazerem a multiplicação, vocês vão chegar a 2,25. Certo? Dê uma pausa no vídeo, copiem essa parte, que depois eu vou explicar uma propriedade que vocês não conhecem ainda. E lembrando, toda propriedade que a gente estudou nos vídeos passados se aplica aqui também,
certo? Então, se aplica aqui também. Então, vamos apagar aqui. Então, propriedade nova, vamos chamar assim. Nova para nós, né? Ela já existia antes, certo? Eu esperei para explicar essa propriedade aqui em separado justamente por causa desse assunto. Então, olha só. Em uma potenciação de números racionais, uma base o número grande, que é o número grande, elevado a um expoente que é o número pequeno, negativo, a base inverte, ou seja, o número grande inverte. Meu Deus, que é isso? Não é? Como é que agora a matemática tem o poder de inverter os números? Na verdade, não é o poder, certo? É uma propriedade. Por isso que na matemática não existe coisas difíceis, existem as propriedades, né? Que facilitam a nossa vida. Ou seja, vamos a um exemplo aqui. Exemplo. Ó. 2 elevado na menos 2. Como é que a gente vai inverter isso? Olha só. Em uma potenciação de números racionais, uma base, que é o número grande, elevada a um expoente, um número pequeno negativo, a base inverte. Então, olha só. Se a base inverte e o 2 é um número racional, então, por que o 2 é um número racional? Então, olha só, revisando aqui, ó. Vocês estudaram o conjunto dos naturais, ok? Lá no sexto ano. Vocês estudaram os números inteiros no início deste ano. E agora a gente vai pegar um conjunto que abraça todo mundo, que é o conjunto dos racionais, certo? E é aqui dentro que a gente está trabalhando agora, ou seja, ele abraçou os outros dois, por isso que o 2 ele é um número racional também. Então, olha só, 2, eu posso escrever ele na forma de fração? Posso, é só colocar sobre 1. E se eu inverter ele, vai ficar como? 1 sobre 2. E esse expoente aqui, ele vai ficar igualzinho. Então, olha só. Vai ser como? Vai ficar 1 elevado a 2
e 2 elevado a 2. Resolvendo fica 1 sobre 4, ou 1 quarto. Aqui, eu vou apagar essa segunda parte aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, aqui, exemplo B. Junta um, cai outro. Olha só. Exemplo B. Aqui é a letra A. Aqui é a letra B. 3 meios elevado a 3 negativo. O que diz quando tem o número pequeno, o expoente negativo? A base inverte, que é o número grande. Então, olha só. Invertendo, mudando a posição, fica como 2 terços elevado na terceira, certo? Então, 2 terços elevado na terceira é a mesma coisa que 2 elevado na terceira e 3 elevado na terceira. Isso vai implicar em quê? 2 elevado 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Essa é a propriedade da potenciação com base negativa, ou base inteira, que se diz, né? Porque quando a gente diz, conforme tinha aquele diagrama aqui, quando se diz números inteiros, ele engloba tanto os positivos quanto os negativos. É que nem a régua do termômetro, certo? Então, essa é a parte, o assunto dessa aula. Espero que vocês vejam e revejam até entender. Assim, matemática, ela só se aprende praticando, ela só se aprende escrevendo e se aprende também muito no visual. Então, prestem bastante atenção em cada passo, ok? Qualquer dúvida, coloquem lá nos comentários, certo? Então, passe bem.